Olha, a privatização da Petrobras é mais do que justificável. Não existem razões de natureza econômica, social, política, estratégica para manter a Petrobras sob o controle do governo, né? O Brasil já dispõe de empresários, já existem interesses estrangeiros, né, para fazer uma boa privatização da Petrobras. A Petrobras é uma estatal de uma época que já passou, né? Hoje, a Petrobras estatal só gera problemas, né? Primeiro, ela está suscetível de intervenções desastradas do governo, como aconteceu no período de Dilma Rousseff, muda a direção muito frequentemente, só no governo Bolsonaro já são 3 presidentes, cada um vem com a ideia, muda isso, muda aquilo, altera o quadro de diretores, tudo isso é custos, interrupções, falta de continuidade, que prejudicam a sociedade brasileira. Isso é uma coisa. A outra é querer privatizar a Petrobras no grito, né? Sem um estudo adequado, sem uma ponderação satisfatória dos obstáculos, das restrições. Né? É inacreditável que um ministro seja anunciado ou nomeado de manhã e de noite, no fim do dia, diga que vai privatizar a Petrobras. Isso exige estudos muito complexos, a começar pelo convencimento da sociedade brasileira. A última pesquisa do Datafolha sobre este assunto mostrou que 69% dos brasileiros são contra a privatização da Petrobras. Portanto, a sociedade não comprou ainda essa ideia. E como o Congresso tende a refletir uma média da sociedade, será difícil aprovar isso. Num governo em que o presidente, por DNA de seu passado no Congresso, é contra a privatização da Petrobras. O Bolsonaro está sendo a favor da Petrobras porque ele tem uma ideia equivocada de que privatiza da noite para o dia e que isso vai baixar o preço da gasolina, do combustível, de modo geral, né? O diesel, o gás de cozinha, e com isso ele ganha mais apoio. Né? Para a privatização gigante como esse, você precisa, em primeiro lugar, convencer a sociedade, né? Ter um processo de comunicação social que leve aos mais diferentes segmentos da sociedade a ideia, um argumento convincente que é melhor para o país a Petrobras privatizada. Em segundo lugar, ganhar uma batalha no Congresso. Isso precisa de um presidente que lidere de forma adequada o sistema, que exerça uma atividade de coordenação e que articule o apoio parlamentar na Câmara e no Senado a esse projeto. E depois de tudo isso, tem que desenvolver um modelo de privatização. Isso leva pelo menos 1 ou 2 anos. Você precisa ter em conta que não pode privatizar a Petrobras entregando a empresa a outro monopólio, substituindo o monopólio estatal por um monopólio privado. Isso aí não adiantaria. Essa empresa terá que ser fragmentada, como aconteceu com a privatização da Telebrás. Lembram? Né? Se dividiu em 5 empresas. Então, isso é um trabalho complexo, não pode ser feito de afogadilho, a 3 meses ou menos de início da campanha eleitoral, e a menos de 6 meses do fim do governo. É um jogo eleitoral, então, ministro, na sua análise, é uma jogada eleitoral de Bolsonaro nesse sentido? Ora, se me permite, é uma jogada eleitoral equivocada, né? Porque o Bolsonaro pode perder apoio com esse projeto. Se você considerar que 69% dos brasileiros são contra a privatização da Petrobras, e nesses 69% tem muito bolsonarista, é provável que aqueles que acham que a Petrobras é um bem estratégico, que ela representa a soberania nacional, essas tolices que dizem aí entre grupos militares da esquerda e da direita, a Petrobras é um assunto que une a esquerda, a direita e os militares contra. Então, muitos desses são bolsonaristas, portanto, vão deixar de votar no Bolsonaro, votar em branco, certamente não em Lula, né? E o presidente pode perder apoio, ou seja, a ideia feita de maneira inadequada, no momento errado, de afogadilho, pode ser um tiro no pé do ponto de vista político. Ministro, o Adolfo Saxida, o novo
ministro das Minas e Energia, também ele não é bobo, né? Ele sabe, na verdade, o tamanho, como o senhor mesmo descreveu, o tamanho da engenharia para poder privatizar, para poder tirar o controle estatal da Bolsa, da Petrobras, o controle da União da Petrobras. Diante disso, e sabendo tudo isso, e sabendo tudo que o senhor expôs, é provável também que Bolsonaro esteja fazendo isso só para fazer média com o eleitorado e, na verdade, no fundo, ele não pretenda privatizar a empresa? Olha, eu até acredito que o Bolsonaro gostaria de privatizar a empresa, não porque ele se convença de que isso é o melhor para o país, mas porque ele acha que isso vai baixar o preço da gasolina e isso aumenta a popularidade dele. E que se eu estiver certo no raciocínio que fiz aqui, a privatização da Petrobras, se você percorrer todo o processo complexo, isso levaria 3 anos, pelo menos, entre a aprovação do projeto e a formulação do modelo. E depois de funcionar, levaria mais uns 3 a 5 anos para os ganhos de produtividade que decorrerão da privatização, porque vai ter mais concorrência no mercado, vai ter mais eficiência das empresas, se traduzir numa queda de custos e sua transferência para o consumidor. Então, nós estamos falando, Sakamoto, de um processo que, na melhor das hipóteses, pode levar de 5 a 8 anos para se transformar em benefício palpável para o consumidor. Não é da noite para o dia, certo? Agora, desculpa fazer só engatar uma pergunta, Fabiola. No processo de privatização da Eletrobras, ministro, o Congresso foi bastante criticado porque enfiou um jabuti, uma matéria estranha lá no meio, né, que ajuda, inclusive, um empresário que tem uma grande participação, tem contratos para poder operar produção de termoelétricas no interior do país, ou seja, os ganhos que teria financeiros com a venda da Eletrobras, acabaria o consumidor tendo que empatar isso, porque na prática teria que pagar para poder bancar essa operação de gás. Do jeito que está sendo feito no afogadilho, no caso da Petrobras, corre o risco da gente ter jabutis ainda maiores sendo inseridos na questão da Petrobras, tal como o Congresso fez na questão da Eletrobras? Eu não duvido. Eu não duvido que haja vários jabutis, ou talvez alguma coisa relacionada com o próprio projeto. Por exemplo, muita gente vai propor que a nova Petrobras não demita ninguém, certo? Esses fatores corporativos vão contaminar o projeto. Por isso que deixe-me repetir isso, uma privatização e aprovação do projeto no Congresso exige uma qualidade de liderança de que o país não dispõe. Bolsonaro não é esse presidente. E na Petrobras está posto isso. A Petrobras, o governo queria aprovar o projeto de qualquer jeito, para ter um mínimo de privatização dentro daquele trilhão que o ministro Paulo Guedes prometeu, e ele aceitou no fundo, o governo aceitou tudo isso, o governo não batalhou contra a ideia de colocar nos rincões do interior do Nordeste uma central de geração de energia utilizando gás a milhares de quilômetros de distância dos centros de distribuição, né? E que pode custar 100 bilhões de reais. Não sei de onde eles vão tirar esse dinheiro, né, para fazer esse gasoduto até esses pontos do Nordeste que o projeto contempla.